Boa noite, meu nome é Nádia Oliveira, sou uma imigrante de origem moldava e o objetivo deste programa é de conhecer e partilhar outras culturas e histórias de vida que podem servir de exemplo para outras pessoas. E hoje a minha convidada é a doutora Yola Figueiredo. Antes de convidar a ela, eu estava a ver um bocadinho no Instagram de ela e encontrei lá alguns textos assim que ela escreveu. E eu vou ler aqui um texto de quando ela era pequenina, porque eu quero, antes de falar de dentes, vamos conhecer um bocadinho a ela. Por isso, ela dava um bocadinho de informação. Ela disse, lá estava escrito que sou uma médica dentista há mais de 20 anos e tenho como uma missão ensinar, motivar, contribuir para o bem-estar dos meus pacientes. Depois, estava lá escrito que eu escolho trabalhar com médica dentista que olha seu paciente num todo e de forma preventiva. E mais, opto por tratamentos minimamente invasivos e materiais mais biológicos, evitando sempre experiências que possam ser traumáticas e que causam sofrimento e a dor. Por isso eu escolhi esta médica, porque está a causar sempre menos dor. E depois, aqui, outro texto que ela estava a escrever lá. Quando eu era criança, gostava de montar puzzles, passava tardes a tentar perceber como os resolver. Hoje faço a mesma, mas aplicado à prática de integralidade na sua saúde. Boa noite, senhora Olá, doutora. Boa olá, noite. olá, boa noite, Nádia. Como estás? Estou um bocadinho assim com esta, mas agora estou bem, porque não é a minha língua materna e estou um bocadinho assim com medo para não falhar, mas e peço já desculpa, mas eu estou a tentar melhorar cada dia. Eu queria um bocadinho falar sobre a sua infância, de onde vem, porque eu conheço só como uma médica dentista, mas vamos fazer um bocadinho de introdução. De onde você nasceu, onde estudou e por que escolheu esta profissão? Ok. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite. Muito obrigada, Nádia, por estarmos aqui, por teres interesse também em saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha área de atuação e o porquê de eu ter escolhido a medicina dentária nesta vertente mais integrativa e biológica. Portanto, desde já agradeço imenso essa tua vontade. Então, eu nasci em Angola. Portanto, nasci em Luanda em 78. Entretanto, eu nasci com um problema congénito, com um problema cardíaco, e aos 3 anos de idade tive que ser operada. Fui operada em Montpellier, em França. Na altura, os meus pais não puderam acompanhar, portanto, eu fiquei 67 dias em França, sozinha, com 2 famílias de acolhimento, por causa portanto, para resolver esse problema de saúde. Entretanto, regressei a Angola, mas em Angola não havia grandes recursos para conseguir tratar, portanto, porque eu tinha que fazer exames com alguma regularidade, e foi quando, aos 5 anos, eu vim morar para Portugal. Portanto, este ano faz 40 anos que eu vim morar para Portugal. Depois, sempre estudei no Laranjeiro, na zona da Almada, aqui na Margem Sul. Depois foi também aqui na Margem Sul que me licenciei, tirei o curso, a licenciatura de Medicina Dentária, e depois mais tarde fiz o mestrado também em Medicina Dentária. Nesses entretantos fui docente, fui assistente na faculdade na área de endodontia, que é aquela famosa cadeira que é de desvitalizar os dentes, portanto fui assistente dessa cadeira. Mas no meio disso tudo fiz uma série de formações dentro da medicina dentária que me levaram depois a esta área que eu escolhi agora portanto, esta área que eu escolhi trabalhar. E deve ser que gosta muito porque está sempre a fazer com prazer, também sabe tudo sobre seus doentes e nomes e se tem filhos ou não e que trabalha e tudo. E este também é muito importante. Obrigada, queria dizer também, porque aceitou este convite. E eu hoje também tenho mais uma convidada, mas eu vou convidar depois, porque agora queria um bocadinho começar assim do início, porque desde pequeninos nós
precisamos cuidar dos nossos dentes, porque, primeira minha pergunta é, por que devemos começar desde pequeninos a cuidar dos nossos dentes e boca? Porque é muito importante levar o seu bebê a dentista ainda no primeiro ano de vida, porque de lá é que começa tudo. Sim, na realidade é na boca que tudo começa. Os nossos dentes, eles começam a erupcionar no bebê por volta dos 6 meses de idade, mas a partir das 7 semanas de gestação, os dentes começam-se a desenvolver, portanto, ainda na barriga da mãe, já se começam a desenvolver os dentes. Também os nossos dentes, eles são formados por cristais de hidroxiapatite, que vão carregar uma memória de tudo o que se passa. Portanto, eles são verdadeiros baús de informação. Os nossos dentes gravam toda a nossa história. Então, daí ser tão importante os dentes. Portanto, os dentes erupcionam a partir dos 6 meses de idade, depois até mais ou menos ali aos 2 anos e meio, e depois a partir dos 4, 6, dependendo da criança, começam então a nascer os dentes definitivos. Porquê que é importante ir ao dentista no primeiro ano de vida? É importante para percebermos se a criança vai ter os dentes, porque pode eventualmente não haver falta de algum dente ou de alguma questão, e também para ensinar aos pais toda a técnica de higiene que devem ter logo desde o primeiro dente. Numa primeira fase, quando a criança não tem dentes ainda, deve-se higienizar a boca com uma compressa ou com uma dedeira. Quando erupciona o primeiro dente, deve-se então utilizar logo uma escova de dentes. Porquê? Porque tem que haver uma remoção mecânica da placa bacteriana para não haver depois inflamações e infecções a nível da gengiva e mesmo dos próprios dentes. É muito comum nas crianças existir a cárie de Biberon, porque se os pais não fizerem essa boa limpeza e essa boa higienização, essas cáries normalmente avançam com muita facilidade, corroem todo o esmalte e depois as crianças têm dores e é muito, muito, muito complicado depois de tratar porque são muito pequeninas e nem sempre aceitam. Então esta visita, no primeiro ano de vida, esta visita acaba por ser uma visita mais informativa, até mais mesmo para os pais, para explicarmos detalhadamente como é que tem que fazer a higienização, quando já começa a ter mais dentes e se os dentes forem juntos, se deve também utilizar já o fio dentário, portanto, dar todas as recomendações da quantidade de pasta que devem utilizar, portanto, a quantidade da pasta deve ser do tamanho da unha do dedo mindinho, não deve ser em excesso, porque muitas pastas hoje em dia são fluoretadas e o flúor, ou a grande maioria são, porque a nossa Organização Mundial de Saúde defende logo a pasta dos dentes ter logo, a primeira pasta ter flúor entre 1000 a 1500 partes por milhão de flúor, portanto, e tem que se ter muito cuidado por causa da intoxicação de flúor. Portanto, eu às vezes já em algumas situações, e quando os pais são bastante atentos e se interessam por essa área, pode-se até sugerir uma pasta sem flúor numa fase inicial, mas depois é no segundo ano e no terceiro, portanto, a partir do terceiro ano de vida é mesmo importante a criança ir, às vezes eu recomendo levar a própria escova dela para nós explicarmos à criança como é que tem que escovar os dentes, ou dou um bonequinho que nós chamamos de um frasaco para a criança escovar os dentes do boneco para nós vermos como é que eles fazem. Em algumas crianças que não têm tanta destreza manual, ou que eventualmente mordam muito a escova, às vezes podemos sugerir a escova elétrica, que pode ser também uma boa opção. Sim, e eu aqui vou chamar a minha convidada. Ah, sim. Boa noite, Vera Oh, Oliveira. surpresa! Boa noite. Vera! Olá! Boa Está noite. boa? Uhum. Que Boa linda! noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite. Ela tá um bocadinho assim com dor de ouvido, mas precisava, olha. Esta é a minha assistente. E eu pedi à Vera para ela perguntar lá na escola às crianças que perguntas eles querem saber ou o que eles querem saber sobre dentes. Vera, tu tens lá 3 perguntas, sim? Podes... Sim. Qual é a primeira? A primeira pergunta é: quantos dentes tem um adulto? Ah, Um sim. adulto? Sim. Ok. Então, um adulto, normalmente, se tiver os dentes todos e se já tiverem todos erupcionados, tem 32 dentes. A dentição definitiva são 32 dentes. Ah, sim. Esta foi pergunta tua ou foi de tua amiga?
Vera? Foi de uma colega minha, que já somos inimigas há demasiado tempo, mas brincamos. Mas como se E chama a foi tua a amiga? Emma. É Hã? Emma, tá bem. Tá bem, é Emma, amigas. Tá bem, agora a segunda pergunta qual é? Era quando. Ai, peraí. Sim. Quando, quando começam a cair os dentes? Quando é que começam a cair? Então, os dentes normalmente começam a cair por volta dos 5, 6 anos de idade, os dentes de leite, e depois começam a erupcionar os dentes definitivos. Mas já há crianças que aos 4 anos já começam a cair e há outras que só começam a cair aos 8. Então, o normal é 5, 6. E depois já há aqui algumas alterações, que pode ser antes ou pode ser depois, mas normalmente é aos 5, 6 anos de idade. Sim. E a Ok. última pergunta? Que é a minha. A gengiva é importante? Então, sim, a gengiva vai ser o tecido de suporte que envolve os dentes, então é extremamente importante nós lavarmos a gengiva sem escovar com muita força para não haver recessão da gengiva, mas é muito importante lavar bem, porque senão provoca inflamação e pode causar gengivite. Então, a gengiva é aquele tecido de suporte que está à volta dos dentes e que é muito, muito, muito importante. É assim, senhor. Sim, obrigada muito, Vera. Agora tu vais jantar Muito e dormir. obrigada, Vera. As tuas melhoras. Um grande Também. beijinho. Vejo-te para a Obrigada. semana, não é? Um Sim, grande beijinho. adeus. Adeus, Adeus, querida. Adeus, obrigada, adeus. obrigada. Sim, obrigada. Tão Ah, querida. sim, está um bocadinho doente, mas vai passar. E quando é preciso, e ela está em força. Sim. Queria também aqui falar que nós ontem falamos um bocadinho, que você estava a dizer que há de 6 anos a criança tem uma personalidade, é mais perto de mãe, depois do pai. Este para mim Sim. foi um bocadinho assim interessante e queria também transmitir esta informação para os outros. Também quero um bocadinho acentuar aqui, se você tem uma pergunta que quer dar à doutora Iola, podem escrever mais baixo. Eu aqui já vejo que aqui muita gente diz olá, boa noite e boa noite a todos. Obrigada que estão aqui conosco. E se tem alguma pergunta, podem escrever e depois no final vamos responder. Obrigada. Ok. Então, numa vertente um pouco mais psicossomática, falando da psicossomática, nós falamos dos sténios. Então, do primeiro ao sexto ano, as crianças são mais mãe. Então, estão muito associadas à mãe. Logo, porquê? Por causa daquele primeiro impacto, quem é a primeira pessoa que elas veem assim que nascem? É a mãe, não é? E o primeiro contacto é com a mãe através da amamentação. A primeira coisa que fazemos quando nascemos é para começarmos a respirar, não é? Começamos a respirar e podemos respirar pela boca e pelo nariz. Por isso é que muitas vezes eu digo que tudo começa na boca. Tudo começa na boca porque através da boca nós podemos respirar, não é a respiração ideal, mas sim, é através da boca que nós nos alimentamos, portanto a amamentação e a importância da mãe olhar para o seu filho quando está a dar de mamar vai criar esta ligação e este elo de ligação mãe-filho. Por isso, este primeiro seténio é muito importante este contacto com a mãe. Muitas vezes até é dito que aquilo que a mãe sente, ou seja, aquilo que a criança sente é reflexo da mãe. Então há ali muita projeção. Depois, a partir dos 7 anos de idade, vem o segundo seténio, e aí já é mais pai, já é outra fase da criança. Depois, aos 14 anos, vem outro seténio, e aí já é a criança com a sua personalidade mais individual. Essa parte mais psicossomática eu associo muito, eu gosto muito desta primeira fase, que é aquele primeiro contacto da mãe com a criança, com o bebê e a amamentação, que acho que é uma fase deliciosa. Sim, É? eu Tu também, como mãe também, não é? sim, Nádia, sabes como mas é eu que é com também a Vera também? observei. Também observei isso, que estava a desejo, porque estava a depender muito de mim, porque eu estava a lhe dar a mama e ela estava a depender de mim. Agora é mais com pai e menina de papá. Por isso, vamos ver já depois como vai ser. Mas este é muito interessante. Queria também aqui um bocadinho falar sobre mastigar, porque é muito importante na nossa vida e também começa de pequeninos, porque as crianças, porque também queria falar sobre esta parte
Da que se estrutura dos sim, maxilares, sim, não é? Sim. sim. Então, é super importante a mastigação. Há alguma tendência a nós darmos os alimentos mais líquidos, a darmos o biberon, a dar o leite no biberon, mas depois também darmos a sopa passada, as papas, fazer os purés dos legumes. Enquanto a criança não tem dentes, muito bem, mas assim que começam a erupcionar os dentes, é importante. Hoje em dia até se preconiza muito aquela alimentação que é com pedaços maiores, para a criança se habituar à textura dos alimentos, se habituar a mastigar. É muito importante mastigar bem os alimentos, porque juntamente com a mastigação vamos ativar as glândulas salivares, vamos umedecer a comida, vamos criar o bolo alimentar e é na boca que começa a digestão. Portanto, é importante nós pensarmos que o estômago não tem dentes, então temos que fazer uma boa mastigação e triturando os alimentos lentamente, até dizemos que devemos de mastigar 33 vezes o alimento e depois então engolir. Portanto, a amilase na boca, que é a enzima que vai ajudar no processo da digestão, depois o bolo alimentar vai pelo esófago, vai até ao estômago e depois portanto, continua todo o processo da digestão, mas é na boca que começa efetivamente tudo. Portanto, é muito importante. Ter atenção também, ainda falando das crianças, e esta questão do maxilar, da parte da musculatura, a parte da respiração, portanto, ter atenção às crianças que têm muita dificuldade em respirar pelo nariz, estão sempre de nariz entupido, é importante fazer a limpeza nasal, é muito importante que façam uma boa mastigação para fortalecer toda a musculatura intra e extra-oral, para depois terem, para conseguirem gerir bem aqui todo este aparato que é a boca. Portanto, também é importante retirar a chupeta. Por exemplo, o meu filho praticamente não usou chupeta. Acho que eu dizia que ele não sabia chuchar na chupeta, porque ele praticamente não usou chupeta, e há crianças que utilizam chupeta até muito tarde, que depois ficam com a arcada dentária, portanto, mal formada, não é? Ficam com uma mordida aberta. Portanto, é muito importante nós fazermos o desmame da criança, tentar que eles retirar a chupeta. Portanto, temos que ter aqui alguns cuidados logo na primeira infância, para não haver mais tarde repercussões e ter que usar uma grande aparatologia para pôr os dentes no sítio. Sim, porque também Vera também não usou a Xuxa, Chupeta. mas e muita gente mesmo de Moldávia, como pode ser que não sabem assim muito bem de medicina, mas nós sempre estamos a falar que, olha, esta vão um bocadinho destruir os dentes, ou não se vão desenvolver como deve ser. Assim eu estava a ouvir sempre, por isso estava sempre atenta que, olha, em caso que ela vai querer a Xuxa, precisa mais rápido depois a tirar. Sim, eu não sei se você quer aqui mais alguma coisa falar sobre, pode Sim, ser que... hoje em dia há chupetas que são bastante anatómicas, que até são muito parecidas com o bico da mama da mãe, que são bastante anatómicas e que não prejudicam tanto a dentição. No entanto, existe um timing também para tudo, não é? E muitas vezes há crianças em que nós retiramos a chupeta demasiado cedo e depois vão chuchar o dedo. Portanto, tem que haver aqui um peso conta em medida e haver algum equilíbrio para não prejudicar muito a criança. Depois, em relação à alimentação, e o que eu estava a falar em relação às cáries de biberon, e há alguns pais que põem algum doce ou mel para eles chucharem, para adormecerem. Portanto, tem que se ter realmente muito cuidado com a alimentação das crianças e com a limpeza dos dentes, por causa da acumulação da placa bacteriana nos dentes. Mesmo tendo em conta que a alimentação possa ser uma alimentação mais biológica, é importante ter cuidado com os açúcares e com os hidratos de carbono. Eu, por exemplo, tive um paciente, um menino, tinha à volta de 5 anos, tinha os dentes da frente todos destruídos. Tinha os dentes da frente destruídos porque comia todos os dias pão com mel. Era vegetariano, mas comia pão com mel. E mel Portanto, também.
O mel tem açúcar, é um açúcar. Não é refinado, não é processado, mas não deixa de ser açúcar. No outro dia tive uma mãe que dizia que eu faço um pão de banana que é biológico, a farinha é integral, não é farinha branca, não é processada, é feita em casa, é caseiro. Mas numa tarde comemos o bolo todo. Não pode ser, não é? Mesmo que as pessoas já tenham esta consciência que não se deve tomar tantos refrigerantes, que não se devem comer tantos doces, que não se deve comer muito açúcar, também tem que haver peso e medida nas escolhas, porque podem ser escolhas mais biológicas, podem ser escolhas melhores, mas também têm as suas consequências. E eu aqui já mudei a outro tema, porque para fazer uma ligação, como estamos aqui no alimentação, aqui a pergunta é: a nossa alimentação e nutrição têm um grande impacto na saúde dentária? E podemos aqui falar Sim. mais? Sim, aqui a alimentação vai ser a base de tudo e curiosamente eu falei-te aqui no início do como é que foi esta minha ida para a medicina dentária, mas uma das minhas escolhas ou indecisões quando me fui inscrever para a universidade era se escolhia medicina dentária, se escolhia nutrição. Porque para mim nós somos aquilo que comemos e a nutrição é extremamente importante, não é? Portanto, saber a qualidade dos alimentos, saber tudo acerca da nutrição, para mim a nutrição era uma área bastante importante. E o porquê de eu ter decidido a medicina dentária? Eu decidi a medicina dentária porque na nutrição eu comecei a perceber que os resultados do meu trabalho eram completamente dependentes do outro. Não é? Portanto, se as pessoas não seguissem as recomendações que eu dava, não é? Poderia não correr bem. Então eu pensei assim, bem, a medicina dentária é mais seguro, mas também porque na medicina dentária eu tinha aqui a possibilidade de seguir uma área médica, que era algo que eu também gostava, e também de poder juntar aqui um pouco da arte, que eu gosto muito de pintar e de fazer esculturas, e, então, portanto, aqui a arte também vinha ao encontro da medicina dentária. E depois houve outra coisa que eu agora descobri no desenrolar deste meu percurso e do meu trajeto, que é uma coisa que me dá imenso prazer fazer, que é a medicina dentária integrativa e biológica. Esta área da medicina dentária biológica integrativa não é uma especialidade, não é considerada uma especialidade, mas é uma vertente, é um tipo de medicina onde nós trabalhamos todos esses aspectos, por ser uma medicina integrativa e biológica. Então, aqui vai haver sim uma preocupação com a nutrição do meu paciente, se esse meu paciente se alimenta bem, se faz uma nutrição mais funcional e adequada ao seu estilo de vida, aos seus hábitos e costumes. Portanto, aqui a nutrição vai entrar dentro da medicina dentária, portanto é algo que, de certa forma, também vem aqui buscar aquilo que eu, quando era mais nova, também gostava de trabalhar. Tanto é que eu estou agora a fazer uma pós-graduação no Brasil com o Dr. Bair Ribeiro de Nutrição e Doenças Associadas à Idade. Portanto, termino a pós-graduação agora no dia 11 e 12 de março. Vou entregar a tese. Portanto, estou super contente, que foi uma coisa dos meus sonhos, que eu adorava fazer alguma coisa com este mestre, que é o Dr. Bair. E depois, portanto, aqui esta questão da nutrição, para mim é mesmo um tema super, super interessante. Porquê? Para além da mastigação, os nutrientes, portanto, a comida que nós comemos tem que nos nutrir, não é? E aqui também podemos falar da nutrição de uma forma mais funcional, não é? Eu acredito na nutrição funcional, que é aquela que funciona, não é? Portanto, saber selecionar os alimentos, saber fazer uma boa conjugação de alimentos é muito importante, e também aqui a parte não só da nutrição por si só, mas depois vamos juntar uma série de outros pilares que a medicina integrativa e biológica também defende, portanto, como a suplementação, porque nós sabemos que hoje em dia a nossa nutrição não é assim tão completa,
porque derivado aos agrotóxicos, por fatores ambientais, portanto a nossa nutrição nem sempre consegue ir buscar todos os nutrientes, vitaminas e minerais que são indispensáveis para o nosso corpo funcionar, então aqui a suplementação é muito importante, quer seja suplementação também hormonal, que depois podemos falar um pouco sobre isso, e depois o exercício físico, o sono, portanto aqui também vou falar um pouco dos pilares que esta medicina integrativa tem, e causam muito impacto na saúde dentária. E eu, por exemplo, não como carne, então de onde eu posso tirar isto também? Última vez quando eu fui, você estava a dizer que eu preciso tomar uma vitamina para suplementar isso. Por exemplo, quem não come carne é muito importante suplementar com vitamina B12, porque nós produzimos vitamina B12, mas é no intestino, portanto já é na fase da excreção, e devemos então suplementar, sim. É importante suplementar para não entrar em carência. Outra coisa que a nível dos suplementos, ou seja, a medicina integrativa faz uma interpretação de análises. E quando nós analisamos, fazemos uma interpretação de análises, olhamos muitas vezes para os valores de referência. Esses valores de referência são para pessoas doentes. Na medicina integrativa o que nós tentamos fazer é otimizar valores. E ao otimizar os valores, aqueles que estão ali de referência nem sempre são suficientes. Então é sempre interessante passar por um médico integrativo que consiga fazer essa avaliação, essa interpretação e depois então suplementar. Por mim, eu própria, faço bastantes suplementos, faço suplemento de vitamina D com K2, porque passo muito tempo no consultório, tento apanhar algum sol ali entre o meio-dia e as 2 da tarde, mas nem sempre é possível. Então faço suplemento de vitamina D com K2, faço suplemento de magnésio, faço suplemento também de ômega 3, portanto faço assim alguma suplementação para me manter bem e saudável. Para mim isso é uma área mesmo muito importante. Porque os nossos dentes são mais do que isso, também tem lá uma ligação. Até eu aqui vi uma fotografia e vou agora também partilhar para toda a gente ver, que está tudo conectado aqui. Os nossos dentes estão conectados ao nosso cérebro. E, Eu adoro esta fotografia. sim, mas Porque aqui nós aqui é muito mesmo simbólica, e nós também às vezes, é um dente, mas é um dente que... E mesmo dor de dentes é uma dor que não se aguenta. É verdade. É porque se tu, olha, olhando bem para esta imagem, em que nós estamos a ver aqueles fiozinhos a sair da raiz dos dentes, que depois vão conectar com o cérebro, então, não só a nível de nervos e vasos, mas também vai haver uma conexão a nível do teu cérebro, a nível dos sentimentos. Portanto, há uma área super interessante que é a biodescodificação dentária, que nós conseguimos fazer aqui uma associação a sentimentos, conseguimos aqui associar um dente a uma situação. Também o Dr. Vols, que é um médico alemão, em 1953 desenvolveu um mapeamento dos dentes, que eu acho que também tens aí essa fotografia, Sim, não é, Nádia? Que é aquele mapa fantástico que eu adoro, sim, eu vou ver agora. Sim. que associa também os dentes a órgãos, a sistemas, vísceras e também a um sentimento. Foi aí que eu ainda fiquei mais apaixonada pela medicina biológica integrativa, quando vi esse mapeamento, porque antigamente eu via reflexologia no pé, não é? Em que no pé nós víamos os órgãos todos da mão, que na mão existem os órgãos todos, na orelha, portanto até a orelha nós dizemos que é o feto invertido, e depois no olho, a iridiologia, e quando eu tive acesso ao mapeamento dos dentes, fiquei fascinadíssima. Aí que eu percebi que também os meridianos, a nível energético, nós conseguimos mapear a associação dos dentes aos órgãos e às vísceras. Portanto, essa área também é muito gira.
Aqui, olha, mostrei um bocadinho o Instagram para quem quer visitar o Instagram de doutora. E eu aqui vou dar também aqui para aparecer, porque aqui tem vários temas, pode ver. Olha, tudo que também nós hoje não podemos falar sobre tudo, mas pode aqui encontrar imensa informação sobre isso. Sim. E nós aqui, eu penso que a fotografia está um bocadinho mais para cima. Sim. É esta? Ah, Ah, sim, essa este também, foi, mas eu também sim, tenho outra. Vou procurar, enquanto você pode falar, eu vou procurar outra, está bem? sim. Esse médico, o Dr. Volz, quando fez esse mapeamento dos dentes em que associa aos órgãos, também é possível, nós na medicina tradicional chinesa, eu faço acupuntura, não sou médica de medicina tradicional chinesa, faço acupuntura e utilizo a acupuntura como uma ferramenta. Normalmente utilizo a acupuntura para controle de ansiedade e utilizo pontos muito específicos para, por exemplo, o controle da ansiedade, para pessoas que têm tendência ao vómito e quando queremos fazer um molde à boca, que têm alguns vómitos, portanto também existe um ponto muito bom para isso, para controle de hemorragia e também alguns pontos SOS. Porque mesmo a medicina tradicional chinesa, nós usamos um pentagrama, e nesse pentagrama nós vamos, nós chamamos a relação mãe-filho, neto-avô, portanto um puxa a energia do outro, não é assim tão fácil de explicar, mas uma coisa que eu posso explicar é que, olha, este quadro, que também é espetacular, que vai associar os dentes aos órgãos e aos sistemas, aqui, por exemplo, os dentes, os incisivos, quer sejam os incisivos centrais superiores quanto os inferiores, temos aqui o meridiano dos rins e da bexiga, e aqui vamos falar do elemento que é o elemento água. A nível de sentimento, podemos falar do sentimento em relação aos medos. Por exemplo, uma pessoa que tenha um dente a abanar aqui ou que tenha um dente estragado, que sejam os incisivos centrais superiores ou inferiores, podem ter algum problema a nível da parte genital, da parte urinária. Então é já uma dica para fazer aqui uma anamnese e uma relação ao todo. Portanto, nós aqui quando utilizamos estas ferramentas como a acupuntura, nós fazemos sempre analogias e é mais um elemento para a nossa anamnese. Portanto, também faço a análise da língua, também faço outro tipo de análise. Mas, por exemplo, agora os dentes, os caninos, que são os dentinhos aqueles mais afiados, mais bicudinhos, esses dentes é o meridiano do fígado e da vesícula biliar, o elemento é a madeira, e pode estar o sentimento que está associado, pode ser o sentimento da raiva, por exemplo. Depois, os pré-molares superiores e os molares inferiores, que é aqui este azul, que tem o mesmo meridiano, aí fala do meridiano do intestino grosso e dos pulmões, está associado ao elemento que é o metal, e pode-nos falar aqui sobre a tristeza. Depois, os molares superiores e os pré-molares inferiores, tem a ver com o estômago e o baço pâncreas, o elemento é a terra, e aqui fala-nos, por exemplo, de preocupações. Depois, esta zona cor-de-rosa está associada aos dentes do siso, fala da nossa reserva energética, o órgão que está associado é o coração, e pode estar, o sentimento mais associado pode ser a alegria ou a euforia. Isto acaba por ser uma base para nós fazermos a tal anamnese, mas eu posso dizer, por exemplo, que agora há pouco tempo tive um paciente que fiz a extração de um siso, mas a pessoa estava um pouco cansada, andava um pouco mais estressada com muito trabalho, e depois de tirar o siso disse-me que andava, que tinha ficado sem energia nenhuma, que tinha ficado quase de cama por tirar o dente, não por dores de dente, mas porquê? Porque lá está, fomos mexer com a reserva energética que ele tinha, que já era pouca, e depois de tirar o dente, então aqui também é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, porque isso levou a eu ter uma conversa com esse paciente e esse paciente tomar um estado de consciência, portanto, ficar consciente de que precisava de parar.
precisava de parar, olhar para as prioridades da vida dele e de, se calhar, começar a fazer as coisas de outra forma. Então, eu utilizo muito este mapa da reflexologia dentária, este mapeamento e a biodescodificação dentária para ajudar os meus pacientes a fazerem uma analogia de vida e a fazerem um autoconhecimento também. Mas é importante estes dentes tirar, porque eu também tenho, mas tenho medo. E eu não tenho como, não está a me doer nada, mas é importante tirar, precisamos mesmo, podemos viver assim com eles, porque eles a mim não me incomodam. Não incomodam, depende muito. Primeiro tem a ver com a questão da, da posição em que o dente está. Por vezes esse dente está tão mal posicionado que não permite uma boa higienização e vai provocar, ou tem cárie, ou pode vir a provocar uma cárie derivada disso e depois criar um abscesso, uma infecção grave e então ter indicação para ser extraído. No entanto, eu muitas vezes recomendo fazer essa extração com o devido cuidado, portanto, quando eu digo o devido cuidado é para evitar nicos ou cavitações, que são nevralgias induzidas por osteonecroses cavitacionais, que são também focos de interferência que podem vir a existir na boca e provocar patologias a nível geral. Portanto, um problema na boca pode vir a desenvolver um problema num pé ou noutra área do corpo, portanto, daí essa associação. Nós temos que, quando fazemos uma cirurgia, quando fazemos a extração de um dente, eu utilizo o PRF, que é a fibrina rica em plaquetas. Portanto, de que forma é que eu faço? Fazemos a colheita de sangue do paciente, esse sangue é centrifugado e vamos utilizar os derivados sanguíneos são descartados e vamos utilizar a fibrina para ajudar na regeneração e na cicatrização óssea, para evitar que se formem cavitações ou nicos nessas zonas. Portanto, nem sempre podemos deixar ao critério do paciente dizer assim, eu quero ou não tirar o dente. Claro que a decisão é sempre do paciente, não é? Mas cabe-nos a nós dizer se tem indicação ou não e o porquê, não é? Saber explicar também ao paciente. Que eu acho que isso também é uma das áreas da medicina integrativa, e eu acho que o médico biológico integrativo é sempre alguém que tem uma relação empática com o seu paciente e que consegue explicar de forma detalhada, simplista, e que o paciente entenda qual é a necessidade ou não de fazer determinado tipo de tratamento. Eu não posso impingir ou dizer, não, tens de tirar este dente porque sim. Não, eu vou explicar o porquê de tirar e quais são as consequências de tirar ou não tirar. Depois, claro, fica sempre ao critério do paciente fazê-lo ou não. E tem alguns, não sei, exemplos que dentes influenciam a saúde no geral. Tiveram assim, alguém chegou e por causa de um dente tive problemas no outro, não sei, com coração ou respiração ou outra coisa. Sim, nós antigamente falávamos muito nesta questão dos pacientes que tinham válvulas cardíacas e que, derivada de uma extração de um dente ou uma infecção na boca, poderiam ter uma endocardite bacteriana, que é através da circulação, haver uma infecção no músculo cardíaco, portanto, a nível da parte do coração. Isso era o que nós dizíamos de uma forma geral, ou, por exemplo, um paciente diabético, que é um paciente que tem uma maior dificuldade na cicatrização, tem uma maior facilidade em ter hemorragia. Há algumas patologias sistémicas que estão diretamente relacionadas com a saúde oral. Hoje em dia, com esta medicina integrativa e biológica, nós sabemos que ainda pode ser mais incisivo. Por exemplo, um paciente, apareceu-me agora há pouco tempo um paciente que eu sei que eu já fiz esta conversa com ele, já expliquei detalhadamente todo o processo pelo qual ele está a passar. Ele aumentou bastante de peso, já lhe disse que provavelmente está com a apneia do sono, que era interessante fazer o exame da polissonografia para perceber se tem apneia do sono ou não, mas derivado aos hábitos dele, que ele inclusivamente no outro dia tinha consulta e vinha a comer um Burger King, portanto come muito mal, ele tem os dentes junto à gengiva, portanto na zona da cervical, muito desgastados. É uma pessoa que
tudo indica que tem problemas gástricos, não é? Então, eu olho para os dentes dele e eu consigo perceber que, quando é de uma forma generalizada, a nível gengival, nós podemos dizer que é um problema de estômago. Ou podemos, por exemplo, eventualmente, se for uma coisa mais específica, o problema pode ser também inverso. Assim como um problema num joelho pode estar associado a um dente canino, um canino também pode causar um bloqueio energético por ser o mesmo meridiano, pode provocar um bloqueio energético num dente canino e ser inverso, não é? Portanto, o joelho pode provocar um problema no canino, mas um canino também pode provocar um problema no joelho. Que é interessante esta coisa, eu nunca pensei nestas coisas, que está tudo ligado. Está tudo relacionado. Então, existe uma terapia e quando mostraste, Nádia, aquele quadro que aparece o cérebro, lá está escrito terapia neural. A terapia neural também é uma ferramenta que é utilizada na medicina integrativa. A terapia neural é a injeção de procaína, que é um anestésico local, mas que vai atuar à distância. A terapia neural foi desenvolvida pelos irmãos Unique em 1920, também na Alemanha, e eles fizeram um soro à irmã, um soro derivado ela tinha muitas enxaquecas, e com esse soro eles enganaram-se no produto e puseram procaína, e no dia a seguir ela deixou de ter enxaquecas. E eles foram pesquisar um pouco mais o produto e perceber o que é que a procaína fazia. E a procaína o que faz é, ela vai atuar a nível da membrana celular e vai atuar à distância, vai provocar uma autoecorregulação, isto é, a procaína está a 290 milivolts. As células do nosso corpo estão entre 40 a 90 milivolts, umas têm uma maior polaridade do que outras, e quando nós pomos procaína no tecido, vai haver uma autoecorregulação, isto é, a célula vai aos 290 e depois vai regular para a voltagem dita normal. Então, por exemplo, quando um jogador de futebol ou alguém procura um dentista e diz, olha, eu ando com muitas lesões saltitantes a nível articular, ora dói o joelho, ora dói o ombro, ora dói o cotovelo, que sejam saltitantes, pode estar associado a um dente. E nós, com a procaína, podemos desbloquear um meridiano e ajudar a pessoa a tratar-se. Claro que, se existir uma cárie num dente, temos sempre que tratar a cárie. E aí podemos também utilizar outra ferramenta que é a ozonoterapia, que é lavar com ozono, com água ozonizada, com soro ozonizado. Então também é uma ferramenta que a medicina integrativa usa, que é o ozono. E é tudo. Sim. Quer aqui mais alguma coisa a falar-se sobre este tema ou vamos passar a outra? Podemos falar, por exemplo, do ozono. Da terapia de ozono. O ozono é um gás, é o O3, é o oxigênio no estado mais puro. Eu, por exemplo, tenho um gerador de ozono, tenho oxigênio medicinal e através do oxigênio medicinal, esse oxigênio vai passar nesse gerador e vai produzir o ozono. E o ozono pode ser insuflado tanto em bolsas, na gengiva, como em alvéolos depois de fazer extrações dentárias, na zona de colocação de implantes e vai ajudar a regenerar e oxigenar essa zona para uma melhor recuperação do paciente. Portanto, a ozonoterapia também é aqui uma ferramenta muito interessante da medicina dentária mais biológica. Queria também aqui sobre a acupuntura na medicina dentária, como isso e aonde isso porque eu sei que é a acupuntura, mas não imagino na medicina dentária. Então, foi como eu expliquei há pouco, eu não faço medicina tradicional chinesa. A acupuntura a medicina tradicional chinesa serve para harmonizar todo o corpo, não é? Então, é utilizada
a mocha bustão, é utilizada a acupuntura, é utilizada as ventosas, é o Qigong, portanto há aqui várias vertentes dentro da medicina tradicional chinesa. Eu faço acupuntura para médicos dentistas e então vou utilizar dentro da acupuntura para médicos dentistas, vou utilizar basicamente para controle de ansiedade, pontos para controle da hemorragia e pontos para pessoas que têm o reflexo de vómito, para dores e disfunção da articulação temporomandibular, aquelas pessoas que fazem muitos estalidos e ressaltos na articulação, também utilizo aqui a acupuntura. Portanto, eu não vou punturar os dentes, até porque depois ficava difícil trabalhar, ter agulhas na face e trabalhar ao mesmo tempo. Se bem que às vezes ponho aqui o Yin Tang e o Bai Hui, às vezes utilizo aqui estes 2 pontos, mas na cara não. E também utilizo às vezes a auriculoterapia, ponho alguns pontos nas orelhas. E depois utilizo pontos no resto do corpo para ajudar mais no controle da ansiedade. E aqui na fotografia, estamos a ver o quê? Estávamos aqui a aprender a detectar os pontos. Este é um aparelho que nós utilizamos, que é um género de uma caneta, onde passa um ponto, nós chamamos lá, quando há ali um lago, um ponto mesmo da acupuntura, a máquina apita. Então, quando numa primeira fase ainda estamos a aprender a detectar os pontos da acupuntura, este aparelho funciona muito bem, é muito interessante. É mesmo interessante. Então, não é nos dentes, é no corpo? É no corpo, sim, sim. Usamos aqui a acupuntura como uma chave para definirmos quais são os meridianos e aonde é que passam determinados meridianos na boca. Mas depois, a acupuntura mesmo nós utilizamos a nível do corpo todo. E eu aqui, porque, desculpa, que aqui eu vi alguns comentários. Vou aqui ler. Sim, Célia Carvalho é fantástica, doutora, competente e com uma nova e feliz perspectiva de saúde e de bem-estar. Ir a uma consulta desta médica não é só tratar os sintomas, mas sim a origem das questões. E aqui temos de Célia, uma pergunta: de que forma a abordagem integrativa correlaciona a nutrição emocional com sintomas e patologias dentárias? Eu desculpa pela minha pronúncia, desculpa. Mas você está a ver a pergunta? Estou a ver. Sim, então, como é que aqui é uma abordagem mais integrativa relaciona a nutrição emocional com os sintomas e as patologias dentárias? Nós muitas vezes dizemos que a boca diz mais do que palavras, não é? Nós, através da nossa boca, nós conseguimos perceber o tipo de alimentação que a pessoa tem, o tipo de patologias, portanto, a nível emocional, não é? Conseguimos ver. Eu, a partir do momento em que o paciente entra na minha clínica e passa à minha porta, começo logo a fazer uma análise e consigo perceber depois, quando abro a boca, consigo perceber uma série de questões associadas até a um nível mais emocional. Se é uma pessoa que é mais ansiosa, se é uma pessoa que é mais reservada. E também é aqui que nós entendemos que nem toda a gente consegue chegar ao dentista e abrir a boca tranquilamente para fazer um tratamento dentário. Há pessoas que são muito mais reservadas, porque, como eu disse no início, os nossos dentes têm cristais de hidroxiapatite e nesses cristais está gravada toda a nossa história desde que estamos na barriga da nossa mãe. Então, para algumas pessoas é difícil, porque é um terreno muito profundo, é trabalhar numa área muito íntima. Então aqui, quando fazemos uma abordagem integrativa, o que eu faço com os meus pacientes é sempre com muito respeito pelo outro, não é? Portanto, sempre a respeitar muito os limites das pessoas e até onde é que as pessoas querem ir. Porque, assim como eu disse que através dos dentes nós podemos fazer também aqui um autoconhecimento e pode ser até a chave para a pessoa se começar a tratar, porque através dos dentes eu consigo perceber o nível de autoestima da pessoa, se a pessoa é uma pessoa mais deprimida, se é uma pessoa que não escova bem, o porquê que não escova bem? É porque não sabe? É porque está com baixa autoestima? É porque está deprimida? Esta semana eu tive um paciente que me disse:
é mais ou menos da minha idade, e disse-me assim, eu lembro-me de começar a escovar os dentes com 10 anos. Eu via a minha mãe a escovar os dentes, a raspar a língua, mas a mim nunca ninguém me deu uma escova de dentes. E eu pensei assim, a sério, mas a sério que é verdade? E, sim, eu antes dos 10 anos, eu nem sei como é que tenho, eu dizia-me assim, eu não sei como é que tenho dentes, porque eu antes dos 10 anos eu não me lembro de alguma vez a minha mãe me ter escovado os dentes. Portanto, ainda há estas realidades. Então, eu entendo e eu respeito muito os meus pacientes, por isso, dou-lhes espaço para as pessoas também partilharem comigo quais é que são as suas questões, para eu poder ajudar. Por vezes estas questões de falta de autocuidado até está associada a uma infância em que eram crianças que faziam as tarefas sozinhas, que os pais estavam sempre a trabalhar e que não tinham ninguém a apoiar, não é? Que não tinham apoio. Nós hoje em dia temos, não é? Eu vejo a Nádia com a Vera, eu também com o meu António, temos uma preocupação com eles, se escovaram os dentes, se estão doentinhos, o que é que se passa. E que eu sei que antigamente nem sempre foi assim. Antigamente era diferente, porque até os próprios pais não tinham a informação que hoje em dia existe, não é? Hoje em dia nós temos bastante informação e também temos muita desinformação, mas há tanta informação sobre todos os assuntos que só não chega quem também não está desperta para isso. Mas, portanto, aqui a nutrição emocional, os sintomas e as patologias dentárias, é importante as pessoas mastigarem, comerem alimentos mais inteiros, mastigarem. Portanto, não comerem tantos batidos, não comerem coisas muito passadas. Portanto, é importante essa autolimpeza da própria gengiva e dos próprios dentes. Esta nutrição emocional, eu não sei se ela aqui quer falar, a Célia estava aqui a referir-se desta fome emocional, não sei se era esta parte que ela queria abordar, mas aqui quando falamos da parte emocional, eu através dos dentes sim consigo chegar aqui a patamares de consciência muito, muito interessantes. Obrigada, Célia. E eu aqui tenho também mais uma pergunta, mas eu não percebo e peço desculpa. Se a doutora podemos ouvir a entrevista em diferido. Eu não percebo o que é diferido. Que quer É dizer. depois. É Sim, depois. sim, Leonor. Esta vai ser gravado no YouTube, vai ser gravado na página de Facebook, né, de Mídia Diário de uma Imigrante, e também vai ser colocado amanhã à tarde no Instagram. Por isso, pode outra vez lá. Um beijinho, Leonor. Ai, sim, obrigada. Porque para mim, desculpa, aí uma palavra e eu estava a pensar, e o que é? O que é? Obrigada a toda a gente que estava conosco. Eu queria também dizer que você é muito conhecida aqui, porque para arranjar uma consulta no consultório é muito difícil. Também é com 2 meses antes precisas de esperar. Como você conseguiu? Não sei, porque não tem, precisa esperar muito, porque ter uma consulta precisa esperar muito. E também você é doutora ou dentista de maioria atores em Portugal ainda. Sim. É verdade, eu tenho um protocolo com a Fundação GDA, que é a Gestão dos Direitos de Artistas, então já trabalhamos juntos desde 2005, eu trabalho com imensos artistas, músicos, bailarinos, atores de cinema, teatro, então tenho assim um leque variadíssimo de pacientes, o que me dá também esta possibilidade imensa de trocar e partilhar informação. Não tenho uma consulta igual, nunca tenho uma consulta monótona, porque sempre chegam pessoas com assuntos muito, muito diversificados. Agora, com esta questão da medicina integrativa, também vou aqui para um lado em que encontro muitas pessoas mais ligadas a esta medicina natural, que se preocupam muito mais com a naturopatia, com a homeopatia, com estas áreas mais naturais, não é? Portanto, que é também o que eu procuro e é o que eu faço também na minha vida, que é sempre procurar tudo o que é mais natural e mais biológico, e então eu também trouxe isto para a minha área de trabalho, que é
tentar usar materiais que são menos tóxicos, que são menos agressivos, que são minimamente invasivos e faço, por exemplo, a remoção das amálgamas, que são aqueles chumbos pretos que há nos dentes. Sim, eu queria É, falar também sobre isso um bocadinho, porque eu lembro-me, na Moldávia, de onde eu venho, muita gente tinha estes dentes e queria também falar um bocadinho, porque na altura deve ser a medicina não estava ainda, não sei, muito à frente para saber se esta faz mal ou não, mas pode ser que agora as pessoas vão saber, que esta não é assim muito bem. sim, então a amálgama foi desenvolvida, quando foi desenvolvida, a amálgama tem uma grande vantagem, é que é de fácil acesso, é muito fácil de trabalhar, toma uma presa ligeiramente rápida, não é preciso um grande isolamento, não é preciso, não é preciso é muito fácil manipular a amálgama de prata. A grande questão é que a amálgama é feita de mercúrio e o mercúrio é tóxico. Ok? Então, eu faço parte da Academia Americana de Toxicologia e de Medicina Oral e através dessa Academia Americana eu fiz uma formação que é o Protocolo SMART, que é a remoção segura da amálgama. Nós fazemos a remoção da amálgama por uma técnica extremamente segura, em que colocamos um dique de borracha ao paciente, portanto, para isolar só e unicamente o dente. E depois faço toda a remoção com uma máscara, eu própria utilizo uma máscara bastante grande e a minha assistente também, e tenho um aspirador muito grande, como se fosse um aspirador mesmo de aerossóis bastante grande, portanto é feito todo um protocolo bastante rígido para não haver inalação do vapor do mercúrio. O mercúrio é tóxico, quando a pessoa não removeu esse mercúrio ainda, essa amálgama da boca, ele é tóxico sempre que a pessoa aperta os dentes, range, sempre que mastiga, vai libertar micropartículas de mercúrio para o organismo e vai-se acumular em órgãos mais nobres, como é o caso do cérebro, que são órgãos que têm mais gordura. Então é muito importante fazer a remoção, mas por uma técnica segura. Fazer também alguma suplementação. Eu, quando faço a remoção, recomendo a toma de clorela, que é um suplemento específico para ajudar a quelar os metais. A clorela, a vitamina E, a vitamina C, o carvão ativado. Portanto, recomendo assim alguma suplementação, que fica ao critério da pessoa se quer fazer ou não, e também utilizo o Rife, que é uma máquina de medicina quântica, que vai enviar uma onda inversa à amálgama para ajudar a remover os metais, que depois a pessoa tem que beber bastante água para eliminar nas fezes e na urina. Portanto, é feito tudo com bastante rigor e bastante preocupação. Neste momento eu já não faço remoção da amálgama sem ser por técnica segura, porque é extremamente tóxico. Portanto, é importante quem tem amálgamas, porque as amálgamas podem provocar doenças crónicas, doenças degenerativas, como é o caso do Parkinson, como é o caso do Alzheimer, como pode provocar também problemas a nível do estômago, a nível do intestino, portanto pode causar uma série de patologias. Eu sigo a literatura da IAOMT, portanto existe bastante literatura, para quem quiser consultar esse site é IAOMT, e lá tem imensos artigos onde fala dos malefícios da amálgama de mercúrio. E agora, no lugar desta coisa, que você põe? Agora, qual é o melhor produto para pôr lá? Para colocar. Então, eu utilizo uma resina também mais biológica, que a que eu utilizo é uma resina à base de cerâmica, e essa resina é sem bisfenol A, portanto também é menos tóxica, é mais biológica. Faço também tudo com bastante segurança, limpo muito bem com água ozonizada para eliminar qualquer risco de contaminação e então é bastante mais seguro usar a resina sem bisfenol A.
Agora, assim, para fazer uma conclusão, porque estamos já numa hora quase, queria também outra vez voltar, como precisamos cuidar bem dos nossos dentes. Quantas vezes por dia? Por exemplo, quando nós estamos em casa, que precisamos levar connosco, não sei, no trabalho ou onde nós estamos, para tentar limpar os dentes? Porque nós temos água ou resta, mas podemos outra coisa, não sei. Queria que você pode, não sei se pode Sim, dizer. posso falar sobre isso. Então, primeiro vou começar pela parte de casa. O Tá que é bem. importante? Então, o que eu recomendo fazer, primeiro de tudo, é utilizar o raspador de língua. E o raspador de língua, sugiro o raspador de cobre, que ele é mais duradouro, é mais fácil de higienizar, portanto acumula menos bactérias e é ótimo o raspador de língua. Depois de utilizar o raspador de língua, quem tiver tempo em casa de fazer o oil pulling, que é aquele que são os bochechos com óleo de coco, portanto, durante 20 minutos, que é uma técnica Ayurveda, que é a terapia de Karash, que vai ajudar também a eliminar todas as bactérias e as toxinas que durante a noite nós não processamos. Portanto, fazer o oil pulling entre 15 a 20 minutos. Depois, de seguida, devemos de passar o fio dentário. O fio dentário, eu recomendo um fio dentário expansivo, que é um fio dentário que expande ao tamanho do espaço. Em vez de ser a fita, eu recomendo bastante o fio dentário expansivo ou, eventualmente, o escovilhão. O escovilhão há dos mais pequeninos, desde o 0,6 até 1,2, 1,8, 1,6, dependendo do espaço que a pessoa tem. Portanto, recomendo a utilização do escovilhão, porque o espaço interdentário, por vezes, se for muito largo, só o fio não é suficiente e podem ficar resíduos entre os dentes que a escova não consegue chegar. Portanto, fio dentário e escovilhão, e depois então usar uma escova sempre de dureza mais média. As escovas moles, macias, são pós-cirúrgicas, não devem de ser utilizadas, portanto, de uso diário, de uso comum. Portanto, o que se deve utilizar é uma escova de dureza média, ou manual, ou elétrica. Se for manual, tem que ter em atenção a inclinação da escova, usar a técnica de base modificada, que é 45 graus em relação ao longo eixo do dente, ou então usarem a escova elétrica, que é bastante eficaz. Em relação a elixires, eu não recomendo nenhum elixir em específico, muitas vezes eu recomendo elixires mais biológicos, feitos com óleos essenciais, ou então com água e sal, caso seja necessário, se houver alguma patologia na gengiva, se a gengiva estiver mais sensível ou a sangrar ou algo do género. Agora, no geral, eu não recomendo utilização do elixir diariamente, porque o elixir também vai alterar a nossa microbiota oral e pode ser até prejudicial. Portanto, devemos utilizar produtos mais biológicos. Esses são, assim, de regra geral, as coisas que devemos de fazer em casa. Escovar 2 a 3 vezes ao dia, o fio dentário e o escovilhão, de preferência à noite, porque a escovagem da noite é a escovagem mais importante, o raspar a língua e o oil pulling logo de manhã. Se estiver fora de casa, arranjar um estojozinho, levar uma escova de dureza média e o fio dentário tem que andar sempre na mala, e fazer essa higienização, de preferência com uma pasta sem flúor. Eu gosto muito das pastas de Aveledo ou as pastas ozonizadas com ozono, que são muito boas para quem tem hipersensibilidade ou até para questões gengivais, portanto também são ótimas. Queria um bocadinho aqui falar sobre raspar a língua, porque eu só conheci esta maneira. O ano passado, uma amiga trouxe-me de Moldávia, mas esta é uma coisa de Índia, não sei de onde veio, porque ela estava também a ler muita coisa, ela gosta muito de Índia e ela me trouxe, mas eu antes não sabia. Que eu com escova estava a limpar a língua, mas não com isso. Uh, e de qual? Porque eu vi que ela me entregou, estava lá de um produto, eu não sei, porque ela muito rápido se apanhou, por causa como está sempre na casa de banho, de água, ela apanhou, ficou estragado. Não sei como dizer. Por isso agora não uso, quero comprar o outro. De onde podemos comprar esse um bom?
Ok. Então, provavelmente, eu inclusivamente até posso dar o exemplo da minha avó. A minha avó usava, mas eles eram feitos de lata, era mesmo a lata que era cortada e faziam o raspador de língua. Só que esses raspadores, já o risco, para além de corte, não é, de enferrujarem e não são muito bons. Estes de cobre podes adquirir online, basta pôr, há um site que é o Índia Vedra, que vende. Existem vários que têm, mas se procurares raspador de língua online, vão aparecer várias opções de escolha. E o raspador de língua o que faz é eliminar essa saburra lingual, essa massa pasta branca que fica na língua, que deve ser removida porque são restos de bactérias e de placa bacteriana, que deve ser eliminado para ajudar a desintoxicar o organismo. Sim, obrigada. Queria de alimentação também um bocadinho, que podemos comer, porque eu já percebi que batidos menos, mas agora está uma moda sempre de emagrecer, se quiseres emagrecer é batido. Por isso, como podemos assim, um bocadinho para ser 50-50, ser e batidos e, não sei. Então, temos que ter a consciência, primeiro temos que perceber qual é o tipo de batidos. Existem aquelas máquinas centrífugas que eliminam toda a fibra do sumo, não é? E então isso é o sumo da fruta, é igual a açúcar puro. Quando nós vamos espremer um sumo de laranja ou quando fazemos na centrífuga uma cenoura e ficamos com esse sumo puro, sem fibra, isso é açúcar puro, é açúcar da fruta, da frutose, é açúcar puro. Então, É melhor pode-se comer beber, assim, é é melhor melhor comer comer aventada, é laranja e melhor tudo. a laranja com a fibra, a cenoura com a fibra, comer à dentada, para além de ajudar a fazer uma auto-higiene da boca, vai ajudar a fortalecer a própria gengiva, é mais rica em vitaminas e tem a fibra que nos vai ajudar a nível intestinal. Hoje em dia nós falamos muito da dieta, do jejum intermitente. Porque o jejum intermitente, o que é que vai fazer? Tu vais ficar 12, 14 horas sem comer e o teu próprio organismo vai ter que se sustentar com aquilo que tem. Então, nós passamos muito tempo a digerir. Antigamente dizia-se que devia de se comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, para não provocar os picos de insulina, para a pessoa não ter resistência à insulina e não ficar diabética. Hoje em dia já não se usa tanto, já não se preconiza tanto esse tipo de dieta ou de estilo de vida e fala-se muito do jejum intermitente e como quebrar esse jejum intermitente. O jejum, os antigos falavam, as religiões, não é? As pessoas fazem no Ramadão, fazem aqueles jejuns bastante seguidos durante um mês, não é? O jejum vai eliminar o corpo, vai ajudar o corpo a eliminar toxinas. Então, o jejum é uma boa forma até de se perder peso. Depois também há Low Food Maps, que é um tipo de alimentação que, se forem, existem até programas no telemóvel onde tu tens uma tabela específica onde podes verificar quais são os alimentos que são mais indicados de acordo com essa dieta, mas isso é sempre preciso fazer algo individualizado. Então, por isso é que eu falo muito da medicina à la carte ou a medicina individualizada, porque aquilo que me faz bem a mim pode não te fazer bem a ti, Nádia, não é? Sim, Portanto, eu tenho o meu metabolismo é determinado, eu faço exercício físico, eu tenho um estilo de vida desta forma, então é muito, de uma maneira geral, o que é importante? É importante comer alimentos mais sólidos, não tão batidos. Eu não gosto muito dos batidos que são já pré-feitos e junta água ou leite, mesmo que seja uma bebida vegetal. Eu não sou muito apologista, eu acho que não me revejo nesse tipo de alimentação, eu acho que nós temos que mastigar. A carne e o peixe QB, e de preferência que seja biológico e de melhor qualidade, mas é importante. E depois a nível dos vegetais, também comer bastantes vegetais, eu gosto muito dos vegetais al dente, salteadinhos ou até só cozidos no vapor, para conseguir absorver o máximo de nutrientes possível. Depois, dentro desta questão da alimentação,
aqui há uns anos até fiz um curso de Mindfulness Eating, em que o programa do curso era muito interessante, foi até com uma bailarina italiana que eu fiz esse curso, em que nós saboreávamos o alimento, éramos vendados e tínhamos que provar o alimento sem saber o que é que estávamos a comer, então era saborear, sentir o alimento, sentir a textura, sentir o cheiro, e usar de todos os... portanto, usar todos os sentidos que nós temos para perceber o que é que nós estávamos a comer, porque hoje em dia nós, com o tipo de vida que temos tão acelerada, muitas vezes não paramos sequer para saborear, E para olhar que está no prato. para saborear o alimento, para ter consciência daquilo que estamos a comer. Então é muito importante. Quando temos um momento de reflexão e paramos para observar isso, parece uma coisa uau, fascinante. Então eu acho que, sobretudo, é muito importante comermos bem, bebermos bastante água, que também seja uma água de qualidade, uma água com um pH um pouco mais elevado, se for filtrada ainda melhor, não é? Também devemos de dormir bem, ter um sono reparador, é muito importante dormirmos bem. Depois devemos suplementar e depois chegamos aqui a uma certa idade que é necessário também suplementar a nível hormonal. Esta questão aqui da suplementação a nível hormonal, eu falo nisto porque a nível da progesterona, do estrogênio, estradiol e essas hormonas que a partir dos 40 começam a declinar, é importante nós repormos e optimizarmos porque senão começa a haver uma perda óssea. Portanto, entramos na menopausa, entramos em alguns estádios de vida, e nós mulheres que ainda somos mais cíclicas, é muito importante estar atento, porque se não suplementarmos, começamos a ter uma perda de massa óssea, começamos a ter uma perda de colagênio e elastina, a partir dos 18 anos começamos logo a perder colagênio e elastina, a partir dos 35 anos começamos a perder outras... É sempre a perder. É sempre a perder. Então, nós começamos a envelhecer desde o primeiro dia que nascemos. Nós nascemos e começamos logo a envelhecer, não é? Então, há um livro até do Dr. Manuel Pinto Coelho que diz de ir para velho jovem, isso é realmente aquilo que nós devemos de procurar, não é? Procurar tudo o que nos faça bem, e também aqui o exercício físico é muito importante, a meditação é muito importante. Eu até costumo brincar e digo que a minha medicação é a meditação, portanto, que é super interessante. E eu aqui, você me mandou também uma fotografia, a escala de emoções. Eu não sei o que isto significa e porquê me mandou. E disse, olha, vou deixar no final, vou ver. Então, esta escala de emoções fala-nos da nossa vibração e da nossa frequência. Fala-nos aqui um pouco a nível dos nossos sentimentos, que é, quando nós estamos a vibrar numa energia, imagina que tu estás a vibrar no medo ou na tristeza, que está aqui nos 100, nos 75, então tu estás a vibrar numa energia muito baixa. É cada vez mais, é mais fácil que as energias baixas também se aproximem de ti. Sabes aqueles dias que tu dizes assim, bolas, tudo está a correr mal. Sim. É porque estás aqui nesta vibração baixa do medo, da tristeza, e então todas essas baixas frequências também se aproximam. Então eu mandei esta escala de emoções, porque para mim eu gosto muito desta escala, porque eu tento estar sempre a vibrar alto, tento estar sempre com uma boa energia e sempre animada, porque eu sei que eu sei que os bons pensamentos atraem também coisas boas. Então, se nós estivermos a vibrar cá em cima na coragem, na aceitação, no amor, não é? Que aqui a escala nos 500, se eu andar aqui a vibrar no amor, o dia corre muito melhor e as coisas fazem-se com muito mais tranquilidade. É isso. E aqui também, no final, você disse que queria também esta frase. O que significa para você esta frase? A verdadeira medicina integrativa não está na ferramenta utilizada, mas sim no olhar e no coração do terapeuta. Eu acho que esta frase para mim diz muito, acho que diz tudo. É que, na realidade, podem haver
eu falo por mim, não é? E a Nádia também podes falar um bocadinho por mim. Existem muitos médicos dentistas, não é? Existe muita gente a trabalhar dentro desta área que eu estou a trabalhar. Cá em Portugal ainda somos poucos que trabalhamos em medicina integrativa, mas dentistas, como médicos dentistas, somos muitos. E quando nós olhamos para o nosso paciente e para a pessoa que nós estamos à frente, mas estamos a vê-los e estamos realmente a querer ajudar, a transformar, o que eu faço é transformar sorrisos, é transformar vidas. Eu acho que é a minha missão, não é? Então, por eu sentir tanto que eu sinto tanto, quando eu estou a trabalhar com uma pessoa, estou a trabalhar com essa pessoa. Independentemente do que se está a passar à volta, eu estou ali contigo. Estou ali, e então eu acho que é isso, acho que independentemente do problema que tu tenhas, independentemente das ferramentas que eu vá utilizar, se eu vou usar a acupuntura, se eu vou usar o ozono, se eu não vou usar nada, só vou conversar contigo, não é? Porque por vezes o paciente precisa só de uma palavra, não é? Eu acho que tem a ver com o coração do terapeuta e é isso que eu faço, eu trabalho com o coração. Sim, e eu vejo isso, por isso eu também posso dizer que faço parte desta gente que tem medo de ir a dentista e não só. E eu confiei e quando vou sempre assim com calma, eu lá posso dormir à vontade, sem dor, sem tudo. É isso mesmo que você é lá, não é só uma médica, mas é uma pessoa e também está à frente, está a ver, não como um cliente, mas como uma pessoa que quer ajudar. E que esta pessoa vai passar menos dor lá. E eu, para ser sincera, eu já, para ir ao dentista, e outra coisa, já não tenho tanto medo quando na infância. Por isso, obrigada muito, obrigada que aceitou estar aqui Obrigada. comigo hoje. Desculpa para meu português, mas eu vou tentar assim todos os dias também aprender, como você, eu também Claro. gosto. Gosto muito e também das pessoas, de mulheres que estão sempre à procura de alguma coisa para aprender. E estou a respeitar estas mulheres. Se você é uma mulher desta. Queria também. Sim, olha aqui, Marinela Santos diz: és um ser de luz. E é mesmo isso, um ser de luz. Obrigada. Tão querida. Aqui há muitas mensagens, vou ler assim rápido, vou passar. Fantástico, tanto já mencionou em consulta e há sempre mais a aprender e recordar. Olha, Que lindas. aqui também, maravilha. Há muitos aqui, muita gente que deu beijinhos, boa noite. Depois, toda a gente, obrigada a toda a gente que também foi conosco até agora. E eu. Desculpa se eu fui rápido assim, passar de uma tema a outra. Se alguma coisa que quer no final, não sei dizer, no final, não? Então precisamos repetir outra vez com outras, porque. Vou dar aqui outra vez. O Instagram da doutora, quem quer seguir, porque lá é muito interessante, é muito curioso para aprender e conhecer coisas novas, podem aqui seguir Yola Figueiredo, médica e dentista. Você está mais ativa no Instagram do que no Facebook? Sim, 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 Sim. normalmente, sim. Tá bem, então, obrigada outra vez, porque. E desculpa se alguma coisa, obrigada a todos os portugueses que foram aqui conosco e não só, faladores de português. Boa noite, saúde e paz, que agora esta é mais importante. É isso, olha, obrigada, muito obrigada, Nádia. Um grande beijinho à Vera também por ter Obrigada. participado aqui connosco, foi muito, muito bom. E quero deixar aqui um agradecimento sincero, que foste maravilhosa e estás a falar cada vez melhor português, portanto estás de parabéns também. Obrigada. Este Muito também obrigada. por causa também de emoção, porque eu estou a falar, também estou aqui a ler as mensagens, estou a dar aqui imagem e também este um bocadinho está a me fazer confusão, mas eu vou melhorar, porque esta Sim, é também importante. Obrigada a todos e obrigada. obrigada. E eu vou encontrar-vos, não sei, com vocês para a semana, com outro convidado, para contar aqui e conhecer culturas novas e histórias. Obrigada a todos outra vez, saúde e paz, que este é mais importante agora.